Graça e paz, irmãos, da parte de Deus. Agora sim nós estamos gravando. Você, meu irmão que está em casa, Deus continue lhe abençoando. Seja bem-vindo você que está em casa. Seja bem-vindo você que está aqui ao culto da família Jerusalém, da Igreja Batista Jerusalém. Hoje ceia, todos aqueles membros dessa igreja ou de outras igrejas batizados em comunhão têm, eu posso dizer assim, a oportunidade de cear conosco, cear com Jesus, porque a palavra diz que a gente deve fazer isso em memória de Jesus, até que Ele venha, como diz o hino novo da campanha de missões. Para tanto, nós vamos começar louvando ao Senhor com o cântico Ele é o Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus, dizer que Ele é Senhor. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que nele há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo
mortos Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos orar agora, uma oração de louvor a Deus, pedir ao irmão Rodrigo, que já está aqui, para orar ao Senhor. Em seguida vamos continuar louvando ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, todo-poderoso, exaltado, Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus longânimo, Pai. É um Deus que tem cuidado, Pai, das nossas vidas, Senhor. Temos vivido momentos adversos, mas nós sabemos que o Senhor está a todo tempo conosco, Pai. Pai, continua cuidando desta Tua igreja, Pai, continua abençoando a família Jerusalém, e que este culto também, Senhor, venha abençoar as nossas vidas e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus, né? A gente ainda não podemos, né, irmãos, dar aquele abraço como nós sempre fazíamos, mas a gente pode acenar e nós vamos dizer que o nosso coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Os irmãos podem sentar. Amém, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos na campanha aí da reforma do telhado. E a nossa irmã Yolanda, que está capitaneando essa campanha, juntamente com o corpo diaconal e os demais irmãos, nós estamos vendendo a caneca em alusão à igreja. Tem um texto áureo de Jerusalém, né? Vós sabereis o Senhor vosso Deus. Tem um texto da campanha mesmo, do telhado, e tem duas imagens, uma com a frente da igreja e outra com a campanha, né? O logo, o banner, o card, o banner, né? Vamos dizer assim, o logo da campanha da igreja. Então você pode ajudar, é uma estratégia que
criamos, né, foram criadas. Você pode ajudar contribuindo. São R$30. Você em família, você pode fazer isso, 2 ou 3, para abençoar alguém em sua casa, para lembrar de Jerusalém. Isso para nós é um motivo muito bom. Então os irmãos podem ajudar, nos ajude, porque a gente já temos o orçamento do telhado. Não é barato, né? Para trocar toda essa estrutura do telhado, trocar essa estrutura que está aqui, ó, vai sair tudo. Não cabe mais esse tipo de forro dessa forma, né? Vai vir uma coisa bem elaborada. Tem uma empresa que trabalha só com isso, com ela trabalha com áudios, com iluminação. Então o custo vai ser elevado. Coube a nós que estamos aqui ter esse privilégio de participar dessa campanha. Olha que a gente já participou de muitas campanhas. Lembra da campanha do carro da igreja, da Splinter? Foram 2 campanhas, e vocês, ó, gente ali fiel. E Jerusalém é uma igreja abençoada por isso. Porque eu não conheço, irmãos, se tiver me diga, uma igreja missionária, que seja missionária, onde Deus não levante recursos na hora. E nós temos muito, quem sabe alguém vem aí, dê uma oferta significativa e a gente possa dar continuidade. Então já está tudo pronto. Tem uma equipe, né, um grupo nosso, chamado Equipe do Telhado. São jovens da igreja, viu? São meninos da igreja que têm especialização em algumas áreas, que conhecem, né, dessas coisas de estrutura, que está nos ajudando. Então a gente conversa com os engenheiros, o engenheiro já esteve aqui. A igreja de Jerusalém tem uma planta hoje, né, em toda a estrutura que não tinha, só tinha lá de baixo. Então a gente está trabalhando muito para isso. Então os irmãos podem ajudar. Eu quero comprar a caneca, mas eu quero dar uma oferta também, pastor. Não tem problema nenhum, a igreja está aí à disposição dos irmãos, porque a gente precisa realmente. O telhado está para cair? Não, o telhado aguenta, mas ele precisa ser trocado, porque não tem mais como a gente reformá-lo. Já fizemos várias vezes algumas intervenções, alguns irmãos, alguns técnicos, o próprio irmão Antônio Pedro também, mas ele precisa realmente. Meus irmãos, eu era um jovem nessa igreja, tinha cabelo para dedéu e não era cabelo branco quando chegou esse telhado na igreja. Deve ter uns 30 anos, não é, Vânia? Uns 30 anos ou mais esse telhado. Eu me lembro que para pegar uma calha dessa, era 20 homens. Para pegar uma calha, para botar aqui em cima. Veio uma empresa, passou quase uma semana aqui, 15 dias, montando essa estrutura. Chegou um momento, né, de trocar. Os técnicos já vieram, já conversaram com os irmãos, já mostraram a necessidade. Então você pode nos ajudar, pode ajudar a sua igreja participando dessa campanha. Ali do lado, ó, a irmã Yolanda está ali, né, com as canecas. Você olha e tal, direitinho, e vê o que você quer comprar, o modelo que você quer comprar. Outra coisa, irmãos, como eu falei, né, anteriormente, só vou repetir porque alguns não estavam aqui na hora. Nós não estamos mantendo o culto da vespertina, ou seja, das 17 horas, porque a gente tem visto um número bem pequeno de irmãos. São Martim é um bairro hoje comercial, então quando ela fecha, fecha tudo. E alguns irmãos precisam pegar transporte, moram longe. Tanto é que no grupo de escala do culto, a gente diz assim: quem mora perto, dê a oportunidade para quem mora longe, para que ele venha de manhã e você venha à noite. Mas à noite, e também por conta da pandemia, da violência, da diminuição do transporte público, a gente tem visto poucos irmãos. Então, para não sacrificar os irmãos, né, a gente suspendeu o culto à noite. Mas vamos só aqui, presencial. Mas ele vai acontecer online. Eu estarei de casa, pregando lá de casa, tá bom? Dentro daquilo que os meninos sabem aí melhor do que eu. Mas pela manhã a gente vai manter dentro dos 25% agora, né? Mais 30%, 25%. Orando a Deus para que isso libere mais, né? A Bahia está sendo aí contestada ou não, mas hoje nós somos o 3º estado em vacinação, irmãos. Há um esforço muito grande, né, de todos nós para que isso aconteça. Então, o 3º estado em vacinação, e a gente acredita que aqui vai ser mais rápido do que alguns estados. Mas fora isso, a gente vai manter suspenso. Quando tiver culto de ceia, a gente faz presencial. Por quê?
porque a gente precisa de irmãos aqui para participar, que não veio à noite. Agora, pastor, isso tudo é definitivo? Não, irmãos. A gente está se adaptando, trabalhando. Muitos irmãos aqui estão trabalhando em home office, não é isso? Trabalhando em casa, por conta disso mesmo. Então, se amanhã ou depois a coisa melhorar, a gente vai manter a estrutura que a gente sempre mantém. Sonhando em Deus no dia que todos nós podemos participar do culto aqui com vocês, ok? Essa é uma orientação para os irmãos entenderem. Então, pode ser que domingo que vem, essa semana, não, pastor, eu quero participar do culto à noite. A gente vem. De qualquer forma, eu vou estar aqui mesmo. Eu não saio, eu fico eu e minha esposa aqui, a gente já fica aqui, eu almoço aqui e já fica para a noite, ok? Então, louvado seja Deus por isso. Agora, uma coisa que eu quero falar para os irmãos é bem pessoal. Eu fiz isso na quarta, no 21 de abril, dessa igreja, quero fazer mais uma vez. Eu quero agradecer a igreja de Jerusalém de todo o meu coração, que oraram por mim, não só por mim, mas por Garrido, por Anselmo. Nós passamos... Obrigado. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Não é fácil, irmãos. É um vírus terrível. Terrível. Sabe lá o sujeito ter febre 25 dias ininterrupto? Eu tive febre 25 dias. Tomava dipirona de 1 grama, nem fazia efeito. Só na emergência eu não fiquei internado, mas os 2 irmãos ficaram. Mas eu ficava em média 5 a 6 horas no ambulatório do hospital lá de Lauro, do Apivida de Lauro, tratando, né? Até tramal eu tomei. Tramal é morfina. Parece que estão rasgando as costas da gente, né? O braço todo furado. As enfermeiras dizem assim: Sr. Jorge, eu não tenho mais onde furar seu braço. Eu digo: procura aí que acha. Quer minha veia nessa hora, minha veia, Jorge, ó, cai fora. Minha veia some, minha veia é medrosa. Eu não, mas a veia ele não consegue. Me tem um exame chamado gasometria, que toda vez que eles vêm para fazer é um sofrimento, né, Garrido? Fura a gente todo, como diz Anselmo, parece uns vampiros, mas precisa, né? E ele é difícil de encontrar, né? Porque ele tem que pegar o sangue para poder ver se está tendo trocas gasosas lá no seu organismo, para ver se os pulmões já estão comprometidos. Eu tive 25% do pulmão comprometido, né? Garrido foi 60%. Anselmo não me falaram de Anselmo, mas também estava comprometido. É uma doença assim. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, por experiência própria. Eles, os médicos, não sabem de nada. De nada. Tanto é que a conversa deles com a gente é: você está sentindo o quê? Você diz: eu estou sentindo dor de cabeça. Febre, ele vai tratar o sintoma. Porque o resultado de tudo é só a vacina. E a vacina não quer dizer que você não vá contrair. Você vai contrair, porém não vai precisar ser hospitalizado. Mas mexe com todo o seu metabolismo. Então eu e minha esposa, a gente deixava para ir à noite. Teve um dia que a gente chegou lá, não foi, filha? 8 horas da noite, saímos 6 da manhã. Aí é muito complicado. Eu já não sou bom de comer. Como muito pouco, quase nada. E aí, para comer, meu irmão, sem paladar e sem cheiro, é dose para leão mesmo. Não conseguia, mas tinha, né? Que tomar um negócio chamado mingau de cachorro. Quem inventou isso, não vou nem dizer o que é que eu penso sobre ele, que inventou isso. Porque, irmão, só cachorro, olha, nem cachorro quer tomar um negócio daquele. Nossa, tem misericórdia de mim. Ela tomando e orando, Gilmar, tomando e pedindo perdão a Deus, porque eu já tinha colocado um monte de coisa na cabeça, né? Mas graças a Deus eu estou aqui, fruto das orações dos santos. Muito obrigado, todos vocês que oraram por nós 3. Não estamos isentos, tá vendo, irmãos? Lembra que Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mal está aí, irmãos, buscando, tentando desestabilizar o crente, de qualquer forma. Hoje a mensagem é sobre isso, tentando desestabilizar nós, somos servos de Deus. Há muito choro, sim, há muita tristeza, mas também há muita confiança em Deus e nos irmãos, não é? De janeiro para cá, nós perdemos muitos pastores. Essa doença tem
levado e ceifado a vida de muitos homens de Deus. Tem algo espiritual por trás disso, irmãos. Tem algo espiritual. Agora mesmo, pela tarde, a gente ficou sabendo de um pastor amigo nosso, né, que está internado. Está internado. E a irmã dele faleceu, ele nem sabe. Também um outro colega pastor que está sendo entubado agora à tarde. Então a gente precisa estar orando. Deus, na sua infinita graça, está pronto a nos abençoar, né? E a Bíblia diz que se alguém estiver enfermo, ore por ele, e se houver cometido pecado, vos será perdoado. Então a gente faz isso em nome de Jesus. E a todos os outros irmãos que não foi Covid, mas teve algum tipo de doença, ou tiveram que fazer um procedimento cirúrgico, né? O irmão Adnilson mesmo que está ali, teve que fazer um procedimento cirúrgico, está bem, graças a Deus. Deus abençoe, irmão Adnilson. Seja mais uma vez bem-vindo a esta casa. Você é uma pessoa muito importante aqui para nós, professor da classe dos homens ali, da classe Pega Fogo, né? Dos homens. Está aí, precisou fazer um procedimento, mas está bem também. Muito obrigado, irmãos, pelo cuidado. Algumas coisas a gente não gosta de falar para não se emocionar, mas o meu carinho é muito grande para Jerusalém, né? Os irmãos têm uma preocupação muito grande com relação a nós, né? Não só a mim, mas todos os servos do Senhor. Aí tem gente que diz assim: o que é que o senhor está fazendo aí? Não é para o senhor estar hoje na igreja não, mas eu coloquei meu coração que eu queria pregar no dia 21, eu estava com uma vontade muito grande, e eu não, o reino de Deus foi bem representado aqui pelos pregadores. Nosso irmão Diácono Naomi, que realmente é um guerreiro, que tem muitas limitações de saúde, mas esteve aqui nos ajudando, sempre em contato comigo. Eduardo Garrido também, apesar das suas dificuldades. Então assim, são irmãos que têm nos ajudado, irmão. Essa igreja é uma igreja, um celeiro, né, de homens e mulheres de Deus. Então Deus lhe abençoe, conte conosco para qualquer coisa. Eu sei que é uma preocupação muito grande, mas tinha coisas que eu dizia para minha esposa: não fala isso não, porque aí o irmão aqui já fala de outra forma. Você tem ideia? Alguém foi dizer para alguém que não tem nada a ver com a gente: então o pastor está internado, e eu não sei se volta mais não, viu? Tem que orar por ele. Meu Deus, já nem morri ainda, já estão me matando, né? E alguém disse para mim hoje de manhã: pastor, já pensou? O segundo? Já estamos sofrendo com o primeiro, imagina o segundo. Eu disse: mas Deus teve misericórdia. Tem um texto de Paulo aos Filipenses que eu gosto muito, que ele fala de Epafrodito. Epafrodito era um irmão em Cristo, né? Engraçado, eu já preguei esse sermão uma vez teve um aniversário aqui do pastor Carlos, e a gente resolveu fazer um almoço para ele. E aí eu preguei esse sermão, o título eu botei: precisa-se de Epafrodito, porque Paulo disse que ele era companheiro nas lutas, nas batalhas, e ele adoeceu, né? Paulo disse que ele adoeceu. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Eu vou tentar logo para os irmãos entenderem. Ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ele diz assim: eu preciso mandar esse irmão para lá. Mas olha o que aconteceu com esse irmão: porquanto tinha muita saudade de vós, e todos muito angustiado que tivesses ouvido que ele estivera doente. Ele estava com saudade também da comunidade. Aí Paulo diz uma coisa muito linda, irmão. Isso aqui é uma coisa muito bonita para dizer para outro ser humano que a gente ama. Ele diz assim: de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e ele diz: e de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso é lindo demais. Deus teve, alguns textos dizem, apiedou-se dele, não somente dele, mas de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então às vezes Deus poupa muitos de nós para que a gente não tenha tristeza sobre tristeza. É o que Deus tem feito ao povo dele, ao povo de Deus. Amém? Os irmãos, vocês podem trazer, melhor dizendo, os dízimos e as ofertas a qualquer momento do culto, tá bom? Você pode fazer isso antes, durante ou depois do culto, tá bom? Isso não tem problema
nenhum, ok? Vamos agora cantar o hino 289, Ao Pé da Cruz. Então os irmãos, fiquem à vontade, se quiser fazer isso antes, agora, durante, porque a gente não está fazendo aquela fila tradicional, e a gente pode fazer também depois do culto. Vamos cantar 289, Ao Pé da Cruz. Nos colocar em pé, irmãos? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim na cruz, sempre me glorio. Descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, a igreja, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Ainda em pé, vamos orar nesse momento. Eu vou pedir aqui ao diácono Enos, que está aí, tá, diácono? Venha cá, meu irmão, orar aqui pelos dízimos e pelas ofertas. Sobe aqui, por favor. Oremos. Maravilhoso Deus, nós somos gratos, meu Deus, pelo dia de paz que nos concedeu, pelo teu perdão, pelo teu amor constante nas nossas vidas, ó Deus. Pai de amor, nesse momento de ti, nós te entregamos nas tuas mãos, Senhor, a cada irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta para a tua obra, Senhor, cada vez mais seja abençoado por ti. Pai de amor, a mensagem que vamos ouvir, ó Deus, que fala nos nossos corações. Pai de amor, nos santifica, nos purifica cada vez mais. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos atendido. Estamos vendo nossos irmãos aqui louvando e exaltando o teu nome. E sabemos, ó Deus, que em breve estaremos todos aqui, Senhor, juntos sem essa pandemia. Mas sabemos, ó Deus, que a tua palavra vai se cumprir, que nós possamos, ó Deus, estar sempre firmes no Senhor, sabendo que na hora certa o Senhor vai cessar essa pandemia, mas que nossa fé possa estar sempre confiante em ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos.
nos ajudar, de 20 a 31. Antes eu vou ler aqui para os irmãos, que é Salmos 1, versículo 1 e 2. Depois a leitura bíblica, depois tudo a gente vai estar o tema da igreja geral, tá bom? Tema geral com o tema de hoje, da praticando a palavra do Senhor. Mas antes diz assim, Salmo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Agora Jeremias, capítulo 5, versículos de 20 a 31. Diz: anunciar isso na casa de Jacó, fazer ouvir Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que levantasse as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brando, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem no seu coração: temamos agora ao nosso Deus, que dá chuva temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da seca nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de nós o bem. Porque ímpios acham entre meu povo, cada um anda suando como se caçapam os passarinheiros, há laços perniciosos que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julga a causa dos órfãos, para que eles prosperem, e nem julga o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Pois é espantosa e horrenda, se nada fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Deus aplica esta palavra lida, nossa mente, no nosso coração. Vamos orar, irmãos, e na direção de Deus. Pai Santo, Deus eterno, te amamos, te agradecemos, te bendizemos nesta noite, e te agradecemos porque estamos aqui vivos na tua presença, Senhor. Agora, Senhor, a tua palavra que foi lida será explanada, que haja entendimento nos nossos corações, que haja compreensão daquilo que o Senhor revela, em uma palavra que muitas vezes é dura à vista, mas a tua palavra diz que quando há no ventre, cai no ventre do homem, é doce que nem o mel. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos? Vamos colocar aqui o microfone. Ainda dentro da série Praticando a Palavra do Senhor, nós vamos recitar o nosso tema. Tem como botar aqui, meninas? Ainda não, né? Queria que tivesse condição de botar. Precisa colocar esse tema muito importante para Jerusalém. Não pode esquecer nunca, né? O pastor sempre nos orientou a fazer isso. Né? Chorei que o senhor pega a minha cópia aqui, né? É muito grande também, eu te tenho esquecido. Não aparece no final, tá bom? Não, para não atrapalhar aqui, a gente não. Vamos lá. Dentro do tema Praticando a Palavra do Senhor, eu quero falar um pouco sobre esse texto de Jeremias 5. E se você observar bem, Deus está falando através do profeta:
Imiarlo, que é Jeremias na língua hebraica, está falando a ele de que há algo em Jerusalém, há algo no povo de Deus. Eu já expliquei aqui, toda vez que você vê a expressão no Antigo Testamento, já depois do período do personagem, já não é mais o personagem, é o povo. Por exemplo, toda vez quando ele fala de Judá, de Israel, ou ele está falando algum nome, ele está se referindo agora ao povo dele, o povo de Deus de um modo geral. E Jeremias profetiza anunciando a casa de Jacó. Aqui não é mais Jacó, aqui é Israel, é toda a nação judaica aqui, né? Pois não, pode ir. Obrigado. Não, aqui, deixa aqui. Obrigado. Ainda tem um pouquinho aqui. Enfim, mas se você for olhar no versículo 25, tem uma coisa que Jeremias diz, que é para o povo: as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, desviam essas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Que eu quero meditar com os irmãos sobre isso. O que é que o pecado tira de nós? Já parou para pensar? O que é que o pecado tirou tanto de você? Tem gente que está perdendo para o pecado todo dia. E o que é que o pecado tira de nós? Primeiro, irmãos, é bom entender que o pecado é um ladrão. O pecado que tanto nos cerca. Aliás, Davi disse isso, né? O pecado que tanto eu odeio está à minha vista. Era Betseba, a mulher de Urias, que no pátio do átrio tomava banho e ele via. Ele diz: no pecado que tanto abomino jaz à minha porta. Roubou, deu no que deu. Os irmãos conhecem essa história. Então o pecado é um ladrão. Ele rouba o homem de tudo que é de mais precioso na vida. Graças a Deus que a questão do pecado foi resolvida por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Ele morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, se o seu problema é pecado, você precisa voltar-se para Deus. Não tem como resolver o problema do pecado sem Deus, sem Jesus. Quando você está ensinando novo convertido, você diz isso: olha, Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Não há outro caminho, o caminho é Ele. E se o homem crer no Senhor Jesus Cristo, ele não sofrerá pena eterna pelo pecado, que é a segunda morte, que vai ser lançada no lago de fogo. Aqueles que não receberam, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram no poder salvífico de Jesus. Mas aqueles que creem, a Bíblia nos orienta, que diz que Ele tem uma casa no céu. É o destino eterno para aqueles que resolveram entregar o seu coração a Jesus e viram o problema do pecado sendo resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, no entanto, existem consequências do pecado na vida do crente. Se você pecar, depois que você já é filho de Deus, você vai descobrir isso, que o pecado é um ladrão que tem tirado muitas coisas boas da sua vida. Agora, antes de falar sobre o que o pecado tira de nós, eu quero dizer para os irmãos algumas coisas que o pecado não tira de você, tá bom? O pecado não tira você, presta atenção. Primeiro, o pecado não tira a sua filiação através de Cristo. Embora você se sinta indigno de ser chamado filho de Deus, mas o pecado não lhe tira a salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o pecado não tira a sua salvação, mas ele vai te colocar algo para você se sentir cabisbaixo, autoestima baixa, a ponto de voltar, como diz, né? Jesus é o porco, é o animal que volta para o seu próprio vômito, é o cão que volta para o seu próprio vômito. Eu conheço gente que sai da igreja, quando eu digo sai, é no sentido de abandonar mesmo o evangelho, e em uma semana já está praticando um monte de coisa errada. Uma semana já está bebendo, na mesma semana está fumando, na mesma semana está nas baladas, e agora está na moda, né? Tatuar o corpo todo, em uma semana, em um mês, em 2 meses. Então as pessoas são assim.
A gente fica até se perguntando, será que as pessoas eram de Cristo mesmo? Não é? Porque a gente sai, se afasta, mas fica o temor na gente. Fica o temor, eu mesmo tenho um monte de coisa. Tem momentos, todos nós aqui já tivemos um momento de fraquejar na fé, de se entristecer, de ficar uns tempos, mas a nossa fé é em Cristo, não é na igreja, é em Cristo. Mas a gente entende, irmãos, e a gente respeita, só que a gente não pode perder tempo, porque o pecado está aí, tirando do homem toda essa estrutura dada por Deus. Então, a sua filiação, ele não tira. Outra coisa que ele não tira, a sua salvação, embora você tenha dúvidas acerca da sua salvação, mas ele não tira, o pecado não tira. Agora, galardão é outra coisa. Aliás, pega a EBD de quarta-feira passada, com os irmãos Marx, que você vai entender um pouco também sobre galardão. Muito boa a mensagem deles na EBD. O pastor também vai falar um pouco sobre galardão, que é uma dúvida muito grande, né? Então eu quero advertir sobre isso, irmão. Contra esse ladrão chamado pecado, nesta hora, neste momento. Então, irmãos, você não precisa deixar o pecado morar em sua casa. Eu falo casa é a vida, o seu coração. O pecado irá tirar coisas boas de vocês, não tenha dúvida. Aliás, vem tirando coisas boas de muita gente. Eu me lembro que uma dessas madrugadas do carinho aqui de Jerusalém, há muitos anos atrás, a equipe que foi veio contando uma história de que encontrou um irmão, uma pessoa, nas ruas de Salvador, na sarjeta, viciado, né? Alcoolista, né? Não pode dizer mais alcoólatra, alcoolista, com a vida degradada, destruída, e os irmãos chegaram a ele para ajudá-lo, dar sopa, dar o agasalho e tal, e começaram a falar da palavra de Deus, e ele começou a interagir com os irmãos, e os irmãos perceberam que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e descobriram, não vou dizer a igreja por questão de ética, mas que esse homem foi um grande homem de Deus, diácono de uma grande igreja batista na nossa capital, mas por causa de um relacionamento fora do casamento, destruiu toda a vida, o pecado tirou tudo dele. De vez em quando eu vejo pessoas botando nos vídeos de WhatsApp, manda até para mim, um bêbado recitando a Bíblia toda, aí alguém ainda bota assim, aí ó, conhece mais a Bíblia do que os crentes. Não conhece não, mas não conhece mesmo. Porque se conhecesse a Bíblia, o Deus da Bíblia, não estava bebendo, não estava praticando coisa errada. Gente que elogia isso, o bêbado que recita a palavra, até o diabo, irmão, recitou a palavra para Jesus, lembra? Na tentação do deserto. Então, muito cuidado com isso. A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente crê. Então, vamos lá. O que é que o pecado tira de nós? O que é que o pecado tira dos crentes? O pecado tira da gente uma boa consciência, porque agora você não tem mais a mente sua isolada, sua mente é de Cristo. O pecado consegue tirar isso, consegue. Olha o que é que João diz, João 8:9, quando ouviram isto, redarguidos, ou seja, revidar, sem querer revidar, da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eles iam cometer uma insandícia ali, ia matar aquela mulher. Segundo o crime, ela estava em adultério, e a lei dizia, a lei, quando fala lei, irmão, não é a Torá, não é a lei de Deus, porque os judeus dizem que além do Pentateuco, que além das ordenâncias, Moisés deixou um monte de coisa da tradição oral. Era muito tradição oral. Por isso, quando você vai ler o Novo Testamento e você vai ler os Evangelhos, Jesus está sempre perguntando: o que é que diz a lei? Aí eles: a lei diz isso e isso. Aí Jesus: eu porém vos digo. Dá a ideia que Jesus está colocando uma nova lei. Não, é essa lei rabínica, que ninguém sabe se é verdade ou não. Jesus diz assim: mas a lei verdadeira diz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o pecado tira uma boa consciência. Você já viu crentes, pessoas que eram servas de Deus, que participavam das coisas da igreja, pregava, cantava, orava, e vai para o mundo, e vai para uma sarjeta, de tal forma, que não é possível que esse irmão que pregou, eu já vi casos de assim, rapaz, esse irmão aí, no dia que eu me converti, foi a mensagem desse irmão, através do Espírito Santo, que eu cheguei à consciência de Cristo.
E a gente vê pessoas dizendo isso, mas o pecado tira uma boa consciência. 1 Timóteo 1,5, Paulo diz: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então o crente tem que ter a consciência de que ele é servo de Deus, ainda que peque, mas não permaneça nele. Aprenda com o Senhor, aprenda com a palavra. O pecado tira a sua pureza do pensamento. Eu conheço um pastor que, quando ele vai orar, ele fica fazendo umas caras feias assim, né? Meu amigo, aí um dia eu perguntei: por que você faz isso? Eu e um colega brincando, abusando. Aí ele também abusando, disse assim: não é não, meu nobre. É quando a gente está orando também, tem hora que vem sem querer, um monte de pensamento estranho. Não é verdade isso, irmão? Quando você está orando mesmo, buscando ao Senhor, entra coisa que não tem nada a ver na sua mente. Aí eu disse: a cara feia é para espantar as coisas feias? Ele disse: é mais ou menos isso. Eu digo: então continue, porque está dando certo. Então, irmãos, o pecado tira a pureza do nosso pensamento. A gente está pensando uma coisa, vem outra coisa assim, insana, né? O pecado tira. Por isso que a gente está vendo as pessoas fazendo um monte de coisa hoje. E eu vejo que o ser humano não está fazendo um monte de coisa, mas é um monte de coisa ao mesmo tempo. Irmãos, é uma velocidade muito grande. Por quê? Porque o pecado tira a noção, a percepção do certo e errado. Hoje a gente tem visto aqui igrejas do Senhor praticando coisas erradas. Fui pregar numa igreja bem pequenininha, em um bairro bem difícil de Salvador. Tão difícil que o pastor disse assim: o senhor tem carro? Eu digo: tenho. Ele disse: mas não venha com ele não, vou mandar alguém lhe pegar lá, porque para entrar no bairro tinha que ter senha. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, né? E preguei. No final do texto eu preguei Paulo a Timóteo e disse assim, não sei porquê, Deus sabe porquê. Eu disse assim: irmãos, a mensagem do Senhor é essa aqui. E dei a mensagem. Mensagem até dura, nem precisava, mas foi o que Deus colocou em meu coração. E quando terminou a mensagem, o pastor veio, tomou a palavra, chorou no púlpito, e ele disse assim mesmo: Garrido, olha que eu fiquei muito triste com aquele irmão, porque ele estava sofrendo muito, aquele colega. Ele disse: meus irmãos, às vezes o profeta de fora tem que vir para o povo respeitar o profeta de dentro. Ou seja, aquele homem estava pregando diretamente ao povo, naqueles textos, e o povo não estava ouvindo. E ele disse que uma semana antes foi ceia na igreja, e a pessoa que convidaram para dar ceia não era ele, convidaram um pastor de fora e pediram para fazer a ceia. Diz que do nada assim o pastor rementou de botar os cálices no chão, os cálices da ceia no chão todos. E aí vai para lá, vai para cá, aquele rodemoinho, prega, não sei o quê. E aí ele, não sei se foi sem querer, querendo, como diz o filósofo Chaves, mas ele derrubou um dos cálices. Quando ele derrubou, ele disse: está vendo? Pecado na igreja. E aí foi uma comoção. Então, irmãos, a gente tem visto que a noção de certo e errado tem chegado ao arraial do povo de Deus. Pastor, isso não é problema não. Isso lá no seu tempo pode ser pecado, hoje não é não, pastor. Então cuidado, irmãos. Aliás, aproveitando aqui até esse momento, para dizer mais uma vez para os irmãos: Jerusalém não mudou nada, viu, irmãos? Jerusalém não mudou nada. Então, se você gosta de um corte de cabelo diferente de todo mundo, procure cortar seu cabelo certo. Jerusalém, as mulheres ainda usam saia, não sobe aqui, a não ser que vá fazer uma apresentação que precise. Tá bom, irmãos? Não mudou nada. Eu não quero passar aqui e ser aquele pastor que depois do velho deixou tudo acontecer. Continua a mesma coisa. Se não gostar, me procura no gabinete, a gente conversa, abençoa, o irmão procura uma comunidade, ou então reúne a comissão da igreja e diz: vamos tirar o pastor Jorge, porque está igual o pastor Carlos ou pior. Não sou não, não sou igual. Gostaria muito de ser, mas eu sou filho. E o filho preserva a herança e a memória de quem? Do seu pai. Então não mudou nada, irmãos. Não mudou nada.
Eu entendo assim, irmãos, ó. Subiu aqui, eu sou pecador, viu, irmãos? Já pequei pensamentos. Você também. Mas quando a gente sobe aqui, ó, significa que no mínimo, a gente está sendo sincero com Deus. Eu fui músico dessa igreja. Evânia sabe aí, eu toquei aqui. Primeira guitarra dessa igreja foi minha geração que colocou. Primeiro guitarrista dessa igreja foi eu. Mas toda vez que eu subi aqui, e aliás, várias vezes eu disse para os meninos, Janilson e Companhia Limitada, que era o nosso parceiro de apoio, hoje não vou não. Mas por quê? Não vou não. Aí a turma já sabia que era alguma coisa, né? Porque eu tenho muito medo, irmão, de ser fulminado aqui em cima. Então Jerusalém será santidade e estranhos não passarão mais por ela. Então não mudou nada. É uma igreja cafona? Vai continuar sendo. Porque prega a Bíblia, a palavra de Deus Então não invente suas modas e venha para a igreja não. E outra coisa que eu coloquei no meu coração, disse, Senhor, eu não vou chamar ninguém para dizer, deixe de fazer ou comece a fazer. Não vou chamar não, irmãos. Eu só vou orar. Porque se o problema foi em mim, eu vou embora. Sabe por quê, irmãos? Justamente isso. Porque o pecado tira a concepção de certo e errado. O que é certo, a gente diz que é errado. O que é errado, a gente diz que é certo. Isso o próprio Rui Barbosa falou, que haverá um tempo que o homem sério, o homem sincero, teria vergonha. Então a igreja do Senhor não é o mundo. Mundo é mundo, igreja é igreja. Então, irmãos, a gente mantém o mesmo padrão. Se não gostou, aí é outro problema. Agora eu nunca tive queda de braço com ninguém, irmãos. Com ninguém. Aí o pastor não precisa ter queda de braço. Né? Não gostou, acabou. A gente vai lá, ora, e Deus faz o melhor. Sempre penso assim, Deus faz o melhor. Porque de vez em quando alguns irmãos me perguntam, não é irmãos da antiga não, irmãos jovens. Pastor, e pode isso agora? Pode isso aqui? A não ser aqueles casos que entrou no gabinete do pastor, conversou com o pastor, diz porque estava nessa situação, e o pastor entendeu, está ajudando em oração. Aí eu creio nisso, irmãos. Eu sou de um tempo que essa igreja, quando a gente cometia algo errado, a gente não procurava um ou outro, não. A gente ia ao pastor e dizia, pastor, me afaste do rol de membro, porque eu fiz isso. O velho vinha aqui, não era não? Lia a carta. A gente ficava curioso, especulando. Não tinha WhatsApp naquela época. Ficava, pô, o que esse irmão veio? E geralmente eram irmãos, eu falo isso, me arrepio todo. Eram irmãos mesmo, crentes, mas que caíram. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Davi fazia tudo para Deus. E um dia eu perguntei ao pastor, eu era garoto, disse, pastor, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele disse, meu filho, porque Davi não dormia com o pecado dele, ele confessava. E a Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, irmão, não venha não com essa conversa de, aí pastor Mariano, é jovem, né? E também não é meu pai. Não venha não, aqui não. Aqui não. Vou usar a expressão da minha avó. Aqui não, violão. Agora eu não sou igual o velho. Jamais eu vou dizer essas coisas aqui, chamar alguém, não é. Ele é ele. Ele é único. A forma que Deus fez ele quebrou e jogou fora. Mas eu sou do diálogo, do entendimento. Hoje de manhã o irmão fez uma pergunta para mim. Pastor, isso é certo? Eu disse, não. Que bom. Irmãos, eu vim limpo, sem nada nesse corpo, e vou voltar ao pó sem nada nesse corpo. Não vou levar uma mensagem de imagem no meu corpo, porque meu corpo pertence a Deus, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa de uma marca para conhecer meu corpo. A gente precisa, né? Quando tem uma morte trágica que está toda acabada, assim, foi conhecido pela tatuagem que tinha. Eu não preciso disso não, porque Deus me conhece e sabe quem eu sou. Como eu disse, os irmãos, pecador como todos os outros. Sabe o que é que o pecado tira também de você? A paz. Não conheço um que está vivendo uma vida de pecado. Aqui tem um rapaz que ele vinha muito, sentava ali, pelo jeito dele é meio cearense, e eu sempre encontro ele aqui, todo melado de graxa, é mecânico ele,
Eu digo, mas rapaz, o que você está fazendo aí? Me esqueci o nome dele, ele me disse, eu esqueci. Ô pastor, eu vim do interior tal, caminhando ali, eu gosto muito da igreja batista, gostei do velho, do índio lá, que coisa maravilhosa, gosto muito do Senhor, mas olhe por mim, pastor. Eu me envolvi aí com uma mulher casada, mas está difícil, pastor, me sair da criatura. Está difícil. Um homem crente, irmãos, servo de Deus. Aí ele disse para mim, eu não estou tendo mais paz. Eu digo, rapaz, você conhece a palavra, você conhece Jesus, você tem experiência com Deus, deixou o diabo roubar sua paz? Foi, pastor, eu deixei. Volta, rapaz. Todo dia que me vem aqui, promete vir para o culto, mas não consegue, irmão. Sabe por quê? Porque o peso do pecado, não deixa ele estar uma ação, não deixa ele para lugar nenhum. Olha o que é que diz Isaías 48, 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Quem é crente, está vivendo uma vida de pecado, para Deus é considerado um ímpio, porque os ímpios não têm paz. Sabe o que é que o pecado faz você também? Ansioso, ansiosa sobre todas as coisas. Lembra que o pastor tinha uma mensagem que ele dizia que ansiedade é o quê? Pecado. O ansioso, o pecado tira isso, deixa você ansioso sobre as coisas. O pecado deixa você facilmente irritado. A pessoa que está no pecado, conheço uma pessoa, agora voltou para o evangelho, graças a Deus, mas quando os irmãos em Cristo, ou o próprio irmão dele que é pastor, ia chamar, visitar ele, a primeira coisa que ele dizia assim, se veio para falar de Bíblia, de evangelho, é melhor voltar, porque isso eu conheço também. Ainda bem que voltou, coitado, graças a Deus voltou para o evangelho. Por quê, irmãos? Porque o pecado é assim, né? Ele lhe deixa nessa categoria de pessoa irritada, não satisfeito com nada. Por isso Paulo diz, em nada tenho minha vida por preciosa, em nada tenho minha vida por preciosa. O que é que o pecado tira? Tira de nós também, sabe o quê? Um bom semblante. Você fica aquele semblante carregado, triste, cabisbaixo. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Gênesis 4, versículo 5, sobre Caim. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Carrancudo. É uma pessoa de difícil acesso, não tem espaço mais na vida dele ou dela. Isaías 3, versículo 9 diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicaram os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. É isso que o pecado faz, irmãos, decai o seu semblante. Porque você está fazendo mal, não é contra outros não, é contra você mesmo. Quando sua mãe lhe orienta no caminho do Senhor, que nada minha mãe, eu vou sair com meus amigos meus, eu vou beber. Você não está fazendo mal, vai fazendo mal a ela porque ela está triste, mas você está fazendo mal a você mesmo. Então cuidado, irmãos. O pecado tira um bom semblante, dando-lhe o quê? O que é que o pecado dá? Ele tira um bom semblante, um bom aspecto da gente, mas ele dá umas coisas também. Sabe que ele dá? Um semblante excessivamente triste, um semblante excessivamente severo, um semblante excessivamente marcado. A expressão no hebraico que eu fui pesquisar, ele usa a expressão marca, sulcos, que são aquelas marcas, né? Não do tempo. Tem gente que não tem marca do tempo, não. Tem gente que tem marca do pecado, é tão pecador que o seu rosto é um homem de 20, mas tem cara de um homem de 50. Conheço tantos amigos meus que têm a minha idade. E eu digo, rapaz, você está velho demais. E você, rapaz, faz o quê para ficar dessa cara? Pois é, a gente tem a mesma idade, vamos fazer 55. E aí? Mas também toda a vida você foi crente, né? Eu digo, pois é. Então não gastei meu dinheiro naquilo que não é pão, né? Diz a palavra de Deus, não gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, né? Então os sucos aqui são a marca, não do trabalho duro do dia a dia, mas das doenças provocadas pelo pecado. Então cuidado, irmãos e irmãs. Pecado retira também da gente um bom caráter. Por isso a gente está vivendo em um país
que eu não quero ficar mandando essas coisas para mim, não manda não, porque eu não tenho mais condição de assistir, porque eu sei que fulano, não sei o que, ministro faz isso e isso, governo tal, não manda para mim não tem, hoje o mundo é isso aí, irmãos. Por quê? Porque o pecado tira o caráter, tira o bom caráter, ou seja, caráter é reputação é que as pessoas pensam que você é, caráter é o que você é, reputação é o que eu penso, rapaz. Aí quando você vai conviver, comer 1 quilo de sal junto, aí você vai ver, né? Então, reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é quem realmente você é. Plante um pensamento, colha uma palavra. Plante uma palavra, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um hábito e colha um caráter. Plante o caráter e colha uma vida. Então, irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 10, ele diz assim, para aquele menino, jovem pastor: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Porque o pecado, Paulo já sabia que ele corrompe o coração interior do homem. E em seguida, sabe o que ele faz? Quando ele corrompe o coração do homem, o pecado vem e corrompe os hábitos. Aquilo que você ensinou, minha irmã, vai saindo assim. Tem hora que você diz assim: um dia que o menino aprendeu isso, que esse menino aprendeu isso, que eu nunca fiz isso aqui na minha vida, nunca orientei dessa forma. É o pecado, irmão, infelizmente. Nossos filhos não estão isentos, não. Então o pecado corrompe os seus hábitos. É agora de dentro para fora. Alguém disse no passado que o poder corrompe, né? Eu não gosto muito disso, não. Para mim o poder revela. Porque quem é fiel com R$1 é fiel com 1000. E quem é fiel com 1000 é fiel com R$1. O poder revela quem realmente somos. Não nos corrompe, mas nos revela. O pecado tira da gente, sabe o que é? O bom ânimo. Salmo 51, versículo 12 diz, olha o que o salmista diz: torna-me da alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Gênesis 5, 22, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você não pode estar cheio com o pecado e cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Da mesma nascente não pode sair água doce e salgada. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. E o pecado é isso. Nos tira da presença de Deus e nos joga para o mundo. Então você não vai se alegrar. Com os irmãos da família de Deus, porque você está em pecado. Vou para Jerusalém, a mesma coisa, o pastor dizendo a mesma história, contando a mesma coisa, pregando a mesma Bíblia, o mesmo coral cantando a mesma coisa, os mesmos hinos sendo tocados pelo regente. Vou fazer o que lá? É o pecado, irmãos, que tira isso de você, tira o bom ânimo. Você não vê nada interessante na igreja. A pregação da palavra, o livro de Deus, a Bíblia, não tem mais valor para você. Tem mais valor. Você vai achar que é muito fácil ter desculpa para ir na igreja. Com essa, eu já contei aqui essa história, mas eu vou repetir de novo. Daquela mãe piedosa, crente, que acordava às 7 da manhã, tomava o banho dela, preparava o café, deixava tudo pronto, ia lá no menino dela e sacudia: filho, toma banho, levanta para ir para a igreja. E ele roncando. Ela ia fazer uma coisa, fazia outra. Meu filho, está na hora de ir para a igreja. Ele virava a cara para a parede. Aí quando estava próximo mesmo de ir para a igreja, o café já pronto, ela ia lá sacudir ele com força: menino, está na hora de ir para a igreja. Ele virando meio sonolento, disse assim: mãe, me dê um motivo para ir para a igreja hoje. Ela disse: você é o pastor. Nem o pastor estava com ânimo mais de vir para a igreja. Você é o pastor da igreja. Tem hora que é assim, irmãos, porque o pecado tira esse ânimo de nós. O pecado tira a boa comunhão.
Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amós 3,3 diz: porventura andarão dois juntos, se não tiverem de comum acordo? Quem anda no pecado vai se tornar uma pessoa desapercebida do afeto de Deus. Deus o ama, Deus quer o melhor para ele, mas ele se sente não amado por Deus, porque o pecado está ali. Sabe o que o pecado vai gerar nas pessoas que querem viver dessa forma? As pessoas se tornam ignorantes contra as ações de Deus. O que Deus está fazendo, você não quer saber não? O que Deus está fazendo agora, o que Deus vai agir, de forma que Ele vai agir. Você vai para a Escritura para isso, né? Para quando você vê um fato acontecer, você diz: minha paz, as Escrituras falam isso. Essa semana meu filho caçula mandou para mim, disse: meu pai, o senhor que gosta dessas coisas, os chineses conseguiram fazer um QR Code, o símbolo do QR Code, só de drones. Aí na mesma hora eu mandei para ele, Daniel 4, e a ciência se multiplicará. Aí botei assim: são povos milenares, eles inventam coisas antes da gente, chineses, japoneses, hindus, hebreus, tem mais de 5.000 anos no mundo, então eles são mais rápidos, porque a ciência, fizeram um QR Code, imagine como é que eles conseguiram botar aqueles drones um pertinho do outro tal, e teve gente que colocou e acessou, não sei como. A ciência, irmãos, se multiplicando. Então o pecado vai tornar você desapercebido dos afetos de Deus e ignorante contra as ações de Deus. Por último, o pecado tira-lhe o que mais a gente almeja depois da salvação: é a coroa de glória. É a coroa. Apocalipse 13, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é um dom de Deus, ninguém pode tirar, a não ser você mesmo. Não quero. Olha o que é que Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Coroas, na verdade, que a Bíblia fala, tem a ver com recompensa. Você será recompensado, sabia disso? Diante de Deus, por toda essa luta que você está passando, mas sem negar Cristo, sem negar a palavra, desanimado, porém não abatido, vem mesmo aos troncos e barrancos. Irmãos, a gente perdeu muita coisa com pandemia. Um dia alguém mandou uma charge para mim, você deve ter recebido também: o diabo e Jesus. O diabo dizendo assim: olha aí, tirei um monte de gente da sua igreja, porque não está tendo mais culto presencial. Aí Jesus diz: mas eles estão reunidos em casa. Quem fez essa charge fez na boa intenção, mas não conhece o diabo. Não conhece o diabo, irmãos. Eu queria que isso fosse verdade. A pandemia nos estimulou de tal forma, irmãos, de tal forma. É porque eu não gosto de fazer esse tipo de pesquisa, não. É muito impessoal e é muito dura. Mas se a gente fizer uma pesquisa, como os americanos gostam de fazer, durante o tempo de pandemia, quantas pessoas leram a Bíblia toda, a gente vai se surpreender. A gente vai se surpreender. Por isso aqueles homens do passado, quando recebiam uma revelação de Deus, sabe onde é que eles iam? Não iam para a faculdade, na universidade, porque não tinha. Eles iam para as montanhas e ficavam lá uma semana, 15 dias. Sabe que os muçulmanos creem piamente em Maomé?
Muhammad, quando ele, porque o árabe era politeísta, os árabes adoravam vários deuses. Quando ele recebe a revelação, segundo ele sobe para as montanhas. Sabe quantos anos Maomé fica nas montanhas? Sozinho, 3 anos. E desce com o Corão no livro, na mão. Segundo ele, foi o anjo Gabriel que recitou. Detalhe, Maomé não sabia ler nem escrever. Por isso os muçulmanos matam e morrem por ele. Eu queria que nós, crentes em Jesus, morresse por Cristo. Matar não, mas morresse por Cristo. Defendesse essa palavra. O pastor da igreja disse assim: abra a Bíblia no livro de Naum. O irmão disse: Naum, que nome feio, horroroso. E tem esse nome na Bíblia, pastor? O irmão chegou na igreja e disse: vamos abrir no livro de Exodó. Imagine, Exodó. Aí alguém disse: deve ser Êxodo, né? Que ele quer dizer, né? Não conhece, não sabe nada sobre o Senhor. Eu fui para um congresso das 3 religiões monoteístas no mundo. Lá tinha muçulmanos, monoteístas, ou seja, criam um só Deus. Tinha cristãos e judeus, vários judeus. Eu acho que eu já contei isso aqui. E de longe assim eu vi um muçulmano, claro, identificado. Eles, né, usam tosso, usam aquele colar, né, para orar e tal, de madeira, com as contas, igual católico, né, o texto católico eles usam. E eu vi um muçulmano com uma criança, Garrido. Volta e meia ele chegava no ouvido do menino, ficava horas falando em árabe. Aí estava aí um colega pastor, disse: eu vou lá perguntar. O colega: vai nada. Eu digo: eu vou lá, você bora. Eu vou. Aí ele, quando ele viu que eu vi, eu fui. Ele falava um pouco de espanhol, aí deu para se comunicar legal. E eu perguntei o que ele estava fazendo no ninho dele, né, no filho, né? Que faz isso com os seus ninhos? Aí ele disse para a gente: estou recitando um Corão. Aí eu espantei, eu digo: Corão? No ouvido do seu bebê recém-nascido? Ele disse: nós muçulmanos temos esse costume. Nossos filhos precisam ouvir. Mas ele entende, não importa se ele não entende. Aí ele disse uma coisa para mim que eu achei maravilhosa. Ele disse: se meu filho tem que aprender alguma coisa, tem que ser de mim primeiro, não do mundo. Que fé, né? Que fé, que percepção. Nossos filhos não sabem nada. Olha, eu louvo a Deus, irmãos. Não é demagogia não, mas eu louvo a Deus pelo departamento infantil dessa igreja. Você sabia que tem um grupo no WhatsApp só deles, que eu faço parte? É mensagem a 3x2. Tem gincana. Um dia me convidaram aí para eu sair dando lembrancinha para todo mundo. Era uma festa, porque eu ficava escondido, as proinhas entregavam presentes. Agora veio uma pessoa especial para falar com você. Eu aparecia, pronto. Ela não podia abraçar, vinha um correr para abraçar. Eu disse: não pode. Gente, que bom, né? Procure as professoras da igreja, mande colocar o seu nome lá. Tem atividade, elas botam atividade. De vez em quando eu vejo lá Joãozinho, Dudinha, recitando, sendo filmado lá, recitando coisas da Bíblia, falando coisas da Bíblia. Que maravilha, irmãos. Estamos no caminho certo, louvado seja Deus por isso, né? Agora, a salvação é um dom de Deus. A coroa é para isso, é uma recompensa. 1 João 1:8 diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. E por último, Paulo, 2 Timóteo 2:12, ele diz: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É assim, irmão. Simples e cristalino. É assim. Nós somos de um tempo que o pregador dizia assim mesmo, sem medo de ser feliz: é Jesus ou o diabo, é céu ou inferno. Vi os pregadores vindo aqui pregar, inclusive o pastor da igreja. Que Deus nos ajude.
Que Deus nos abençoe e nos dê visão clara do reino dele, para que tudo que viemos fazer seja para glorificar o nome do Senhor. Que assim seja. Eu vou convidar os irmãos diáconos que estão aqui para se posicionar aqui em cima, para a gente proceder na ceia. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos, os irmãos que estão desse lado e desse lado, do último, da irmã Zélia, vem nesse sentido aqui, tá bom? Vocês vão vir aqui, os diáconos vão estar aqui, para passar para os irmãos. Os irmãos que estão aqui, passarão por um meio, tá bom? E receberão de um diácono que vai ficar aqui e ali, ok? E depois os irmãos da galeria eu vou convidar para descer também. Recapitulando, os irmãos desse lado, desse lado, virão por aqui, os diáconos ficarão ali. Os irmãos que estão desse lado, virão por aqui e terá duas bandejas, uma aqui e outra ali onde está aquele ali, para poder receber, tá bom? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor? Fiquemos de pé. Na medida que a gente receber, a gente senta, tá bom? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Irmão Pedro, vem cá para ajudar a higienizar as mãos dos irmãos. Dominar, seu sangue tem este Pode vir. poder. Os irmãos vão higienizar a mão e o irmão pega o cálice. Sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Venha. O último lá, Luciene, Washington, por favor. Prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, todos que estão desse lado, aqui. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Pode vir os irmãos aqui. Sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder. Os irmãos desse lado, pode vir. Poder. Queres também ser um servo. Os irmãos da galeria, podem descer. Terás no por favor. seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Os irmãos que pegaram, pode sentar. Poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado,
queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Alguém ficou sem receber um dos elementos? Ou uns elementos, né, que são juntos agora. O irmão já vai aí, ó, tirando assim devagarzinho, porque ele é ruim para... Vai assim, não? Irmãos, alguns irmãos não participaram porque fizeram pela manhã, né? Aqui, né, minha esposa, os meninos aqui do som, o pessoal da mídia, alguns diáconos, o irmão Pedro que não veio. Então eu também não vou participar porque eu participei de manhã, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé. Todos receberam? Amém. Vou pedir a diaconisa Yolanda para estar aqui orando, agradecidos a Deus por esse privilégio. Pode ficar, Yolanda, por favor. A gente tem esse privilégio, viu? Obrigado, irmãos, por vocês terem vindo, né? Que bom que vocês estão aqui, é uma alegria muito grande contar com todos vocês aqui, presentes nesta querida igreja. Soberano Deus, muito obrigada por esta noite memorável, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, Deus, relembrando o Teu sacrifício por nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque neste ato também aprendemos o amor, como amarmos uns aos outros. Aleluia. Pai, obrigada por todos que estão aqui, os que estão participando, Senhor, deste momento memorável. Amém. Também, Deus, façamos da nossa vida eternamente, para todo sempre, preparado para este momento, desejando, Deus, aquele grande dia em que cearemos com o Senhor. Que essa noite possamos voltar para os nossos lares seguros, Deus, em Ti. Esta é a minha oração, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: o que recebi do Senhor, foi eu também que aprendi. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o cálice, dando graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, o novo testamento, o pacto entre Deus e os homens. Fazei isso em memória de mim. Toda vez que comemos deste pão e beber deste cálice, vocês vão lembrar da minha vinda, da minha estada aqui. Fazer isso em memória do meu nome. E lá no Evangelho ele diz: fazer isso até um dia quando faremos com o Senhor, comigo, lá no reino do meu Pai. Em memória de Jesus, irmãos, coma o pão e beba do cálice. Amém. Vamos encerrar esse culto cantando Maravilhosa Graça. Vamos cantar com todo vigor no nosso coração, agradecidos a Deus por esse momento memorável. Agradecendo os nossos irmãos diáconos que estão aqui, graças a Deus, e que participaram conosco dessa ceia, ceia do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. A igreja, graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é
suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. A igreja diz: graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Eu queria que os irmãos levassem para casa esse pedido de oração. O nome dele, o irmão não vai esquecer nunca. É um pastor da nossa ordem que está de Covid, está internado no Hospital Salvador. O nome dele é Jacques Vonder. É brasileiro, mas a mãe botou Jacques Vonder. É um homem de Deus, um jovem pastor, compromisso mesmo com o Senhor. Então ore para o pastor Jacques Vonder, pastor da nossa ordem. E também um pastor que não é da nossa ordem, mas é um pedido que agora à tarde eu recebi a notícia que estava sendo entubado. Pastor Jadiel, Jacques e Jadiel. Orar por esses irmãos, esses pastores precisam do Senhor nesse momento. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te louvamos, Senhor, pelo serviço litúrgico da manhã, pela instrumentalidade do Senhor na vida do pastor Marcos, na pregação da palavra, na ceia do Senhor, com a participação dos irmãos. Agora à noite também, Senhor, com essa participação dos irmãos na ceia do Senhor, com a ministração da palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, mais uma vez te agradecendo pela minha vida, pela vida de irmão Eduardo Garrido, pelo irmão Anselmo, que o Senhor nos livrou, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor Deus nos deu vida e nos curou, para que possamos continuar a obra do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias que estão agora sofrendo, mas estão na tua presença. Agradecer, porque a palavra diz: em tudo dai graça. Por isso nós te pedimos que o Senhor continue abençoando. Agora nessa hora, Pai, a vida do teu filho, pastor Jacques Vonder, está, ó Deus, internado com Covid. Ó Deus, abençoa teu servo, Senhor. Ó Deus, ministra ali no seu coração, para que ele tenha paz,
para que ele creia mais e mais do que ele tem crido na salvação que vem do Senhor. Não só ele, mas também, ó Deus, do pastor Jadiel, que está agora, Deus, sendo entubado. Ó Deus, tem misericórdia, entra com a tua providência divina, ó Deus, e cura esses homens para a glória do teu próprio nome, Senhor. Que eles sejam restabelecidos para dar louvor, glória e aleluia, ó Deus, pelos feitos que o Senhor tem feito através da vida do teu servo. A nós outros, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, nos guarda, nos livra do mal, para que possamos chegar em paz aos nossos destinos. Aos nossos irmãos que estão em casa acompanhando, que o Senhor abençoe também de forma especial, para que eles sejam guardados por ti nos seus lares. Muito obrigado por tudo. Esta é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todos vós, com toda Israel espiritual de Deus, espalhada em toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Temos terminado. Você que está em casa também, Deus lhe abençoe, meu irmão. Você tem uma semana de paz na presença do Senhor. Muito obrigado. Fica na paz a todos.